por ser a entidade que bem representou a magistratura numa ponte com a sociedade. Eu diria, esta é uma associação de respeito. A minha vinculação à júri sempre teve uma, assim, do ponto de vista subjetivo, uma relação diferente, porque eu sempre considerei a júris e a magistratura, quer dizer, a magistratura enquanto representada pela júris, como uma dimensão de contato com a sociedade, de representação da magistratura em relação à sociedade civil e até mesmo à política. E eu, quando participei, primeiro alguns anos como oposição, depois integrando a gestão do João Ricardo e por fim sendo presidente, eu sempre pensei da importância da júris como uma entidade que tivesse essa relação com a sociedade. Isso se expressou nas políticas da júris nessa época, que a gente deu assim, uma importância muito grande à questão penitenciária, à questão da dívida do Estado. Lembro que a gente teve uma participação importante também, nós tomamos a iniciativa disso, de um observatório contra a homofobia, e nós realizamos um evento que eu achei que foi talvez o mais marcante da gestão, que foi o Seminário República, que a gente realizou na Assembleia Legislativa em parceria com o Governo do Estado, Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça, discutindo questões importantes da pauta política. Desde o Pacto Federativo, que aí incluía a questão da dívida, a questão dos poderes. Era uma época em que havia projetos no parlamento tentando limitar o papel do judiciário e também a questão democrática propriamente dita, e a reforma política entrava nisso muito forte. Então, a minha visão de associação sempre teve esse viés mais de troca, de contribuição com a sociedade, seja do ponto de vista de uma efetiva inserção social, digamos assim, de uma contribuição da magistratura para a construção da democracia, seja até de legitimação da magistratura diante da sociedade, porque é muito complicado esse discurso de juiz indo atrás de dinheiro, né? E nós só centrarmos a nossa atuação na questão econômica. Então, essa questão assim, da participação da júris na sociedade, para mim sempre foi principal, foi essencial na condução política da associação. As jornadas foram em junho e o seminário foi em setembro, foi alguns meses depois. E nós já estávamos naquela época organizando o seminário. Era uma ideia anterior às jornadas de junho, porque nós víamos alguns, na verdade, digamos assim, eram pontos de estrangulamento da nossa democracia. E tinham muito a ver com a atuação que a gente tinha até então.
tinha um jargão que era esse de que o gigante acordou, não é? Então havia naquele momento uma avaliação muito positiva, mas a leitura que eu faço hoje, não é? Passados 6 anos das jornadas de junho, é de que eles foram um ponto de virada na vida política brasileira, e não foi uma virada boa, né? Foi um momento de acirramento que começou com os movimentos referentes a preço de passagem de ônibus e tal, claramente com o intuito de, digamos assim, obter avanços sociais, e no meio do processo começou a entrar um fenômeno novo, uma direita até então não revelada no Brasil, MBL, não sei o que mais, que depois foi ter um desdobramento já nas eleições de 2014, com um acirramento político e o Aécio Neves não se conformando com o resultado da eleição e dando curso a um processo de derrubada da presidente legitimamente eleita, e com todo o desdobramento que houve desde então, com o que foi, na minha avaliação hoje, um erro muito grande de estratégia, além de ser um golpe na democracia, mas um erro muito grande de estratégia dos liberais brasileiros, que apostaram na quebra da legalidade democrática, achando que herdariam o poder e entregaram o poder para a extrema-direita. Desde a nova lei de drogas estava havendo um acirramento muito grande, um crescimento muito grande do número de presos, sem que houvesse uma alteração no número de vagas. Então, o que antes já era crítico, a partir daquele momento em que a cada ano aumentava em 15%, 20% o número de presos, se tornou praticamente insustentável. E havia uma preocupação mais generalizada de outras entidades também, e nós entendemos de chamar essas outras entidades para que a gente pudesse ter um movimento comum em relação a isso. O resultado não quer dizer, aquela representação junto ao AEA foi bem significativo, teve uma repercussão forte na mídia e, por consequência, na sociedade, no sentido de uma conscientização maior, mas não resolveu a questão penitenciária e nem vai resolver, né? Nós chegamos a uma situação em que a política aponta no sentido de criminalização crescente. Se você vê, por exemplo, os projetos de lei que tem no Congresso Nacional, são sempre para aumentar penas, para criar novos crimes e nunca para despenalizar. Em consequência, os juízes prendem muito mais e há uma certa percepção social, inclusive entre a magistratura, no sentido de que tem que haver uma segregação, né? A sociedade está cindida, né? Está cindida. A política estatal, a política do próprio judiciário é no sentido de prender, excluir, não é? Segregar essas pessoas, mas não é de botar dinheiro em cima, não é? Até porque hoje, cada vez menos, seja o Estado do Rio Grande do Sul, as unidades da federação, seja a própria União, tem dinheiro para isso. Não é? O dinheiro é cortado da saúde, é cortado da previdência, é cortado de todos os lugares, e da questão penitenciária com
vem antes ainda, não é? Então, a gente meio que, com esse movimento, fez uma mobilização grande, conscientizou, mas de algum modo a gente estava dando murro em ponta de faca. Nós não tínhamos, digamos assim, a ilusão de que fosse resolver a questão penitenciária, porque ela não vai ser resolvida, pelo menos não vai ser a primeira questão a ser resolvida. Hoje estamos numa situação em que não se resolve coisa nenhuma, mas é evidente que a questão penitenciária viria, uma solução definitiva, clara, viria depois de uma série de outras medidas no âmbito social. E se tivesse ido adiante, talvez tivesse resolvido algumas questões no âmbito social que teriam um efeito reflexo em relação à questão penitenciária. Mas dificilmente a questão penitenciária tomaria frente disso, não é? Tanto a questão da redução entre as entrâncias e a automaticidade eram bandeiras que a gente levou com muita força, porque no âmbito nacional havia a maior parte das associações conquistou isso, mas no nosso estado há uma resistência muito grande por parte da Assembleia Legislativa. No âmbito político, o nosso trânsito é meio limitado em relação a uma resistência, inclusive de uma, digamos assim, uma vigilância muito grande que parte da grande imprensa, que busca sempre ver como privilégio qualquer questão que a gente leve. Então, a gente, na gestão, deu muita importância a isso, e são duas pautas que nós não conseguimos aprovar, e até hoje não se conseguiu. Provavelmente nos próximos anos também não se consiga. Nós conseguimos algumas questões aparentemente menores, mas que nos ajudaram numa série de pequenas conquistas, né? Os pretores passaram a ser considerados magistrados, e nós também, em relação aos pretores, conseguimos a redução para 5% da diferença da entrância inicial para o subsídio dos pretores. Nós conseguimos incluir o subsídio como expressão balizadora na lei estadual. Isso permitiu, por exemplo, que o pagamento das gratificações passasse a tomar como referência o subsídio. Tivemos, assim, uma série de pequenas coisas que no somatório foram importantes, porque nos tiraram do limbo em relação a uma série de questões que até então não tinham sido resolvidas desde a criação do subsídio.